Pessoal, continuando a nossa aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a psicopatologia dos transtornos alimentares. Tá? E aí, o que eu vou falar aqui para vocês é algo que a referência é o livro do Fairbairn, que eu coloquei lá no começo. Então, o que é mais impressionante quando a gente fala de transtornos alimentares, que ele vai perceber nos estudos dele e a gente percebe na prática clínica também, é o quanto eles são similares, né? Mais ou menos a mesma psicopatologia é vista através dos diagnósticos, é por isso que ele coloca uma psicopatologia central para esses transtornos, tá? Então, ele não vai fazer uma distinção muito grande entre os transtornos alimentares, ele coloca uma psicopatologia central, tá? Então, ele fala que os transtornos alimentares, eles são essencialmente transtornos cognitivos e que a psicopatologia, ela tá em uma supervalorização, tanto da forma física e do peso, e principalmente o controle dessa forma física e desse peso. Essa questão do controle da forma física e do peso, a gente vai ver muito em casos de anorexia nervosa, tá? Que a pessoa tem uma questão que ela tem que controlar muito peso, e aí ela faz isso de uma forma que, inclusive, pode colocar a vida dela em risco, tá? Então, enquanto a maioria das pessoas que não tem transtornos alimentares vai se avaliar com base em sua performance em diversos aspectos da vida, né? Então, qualidade das relações, performance no trabalho, esportes, vida acadêmica, as pessoas com transtorno alimentar, elas vão julgar o seu valor quase que exclusivamente de acordo com a sua forma física e com seu peso, e também com a sua habilidade de controlar isso, tá? Esse fator, ele é muito comum entre os transtornos alimentares de forma geral. Então, pessoal, vamos pensar aí, vocês que estão assistindo, vamos pensar nas nossas vidas, né? Quando a gente vai se autoavaliar, é óbvio que a nossa imagem pessoal, que o nosso corpo, que a nossa forma física, o nosso peso, ele entra nessa avaliação. Mas, pensa aí na sua vida, né? Você que está assistindo, pensa aí na sua vida. Quando você se autoavalia, o que você leva em conta, né? Você vai, como eu falei, você vai levar em conta a sua aparência, você vai levar em conta o seu peso, mas você vai levar em conta o seu trabalho, você vai levar em conta os relacionamentos que você tem, se você tem filhos ou não, se você é casado ou não, como que você é no trabalho. Então, a gente normalmente tem a questão da imagem e do peso, mas a gente tem uma série aí de outros critérios que a gente usa para se autoavaliar. E a pessoa com transtorno alimentar, ela é muito focada na forma física, ela é muito focada no peso. É assim, é o pensamento central da vida dela, é a forma física e o peso, tá? E aí, essa psicopatologia central tem um grande impacto sobre os hábitos alimentares, né, que resulta muitas vezes nessas tentativas extremas de limitar o consumo alimentar. Daí a gente fala em restrição alimentar, mas como eu expliquei na primeira aula, é uma restrição severa, tá? É uma restrição grande aí de alimentação, então a pessoa passa dias sem comer, ou ela faz uma restrição muito absurda, faz aquelas dietas malucas, né, dieta do ovo, dieta da batata, dieta da sopa, enfim. Né, os episódios de compulsão alimentar, em inglês é binge eating, né, são outra característica dos pacientes com transtornos alimentares. Como eu já falei, né, o episódio ele acontece quando uma grande quantidade de alimento é ingerida, acompanhada desse senso de perda de controle. Essa característica do episódio de compulsão é comum em vários transtornos, embora seja menos comum na anorexia nervosa. Como eu falei, a questão do controle, principalmente do peso e de quanto a pessoa come na anorexia nervosa, é muito mais presente do que nos outros transtornos alimentares, tá? A frequência aí pode variar de 1 a 2 vezes na semana, várias vezes por dia, e a quantidade de comida ingerida pode variar, mas vocês vão ver que fica em torno aí de 1.000 a 2.000 calorias por episódio, quando a gente não tem esses episódios enormes, como foi o episódio que a minha paciente teve lá, quando ela foi fazer o intercâmbio, que ela comeu 4 hambúrgueres, 40 nuggets, enfim. Sempre que você vai ter um paciente com compulsão alimentar, a pessoa vai relatar muita comida nos episódios, mas tem alguns episódios que a pessoa relembra, assim, que são episódios marcantes, em que a pessoa comeu muito, assim. E aí, muitos pacientes, eles acham que a compulsão é estressante, ela é aversiva, e por isso que eles acabam procurando ajuda, até porque normalmente vem um ganho de peso associado, mas também
acontece que os episódios auxiliam esses pacientes a modularem o humor deles. Então, o caso da minha paciente, o que ela pensa? Eu tô cansada, eu tô estressada, eu mereço comer, né? Então, a questão, a gente, quando você entende a questão do comportamento, né? Todo comportamento, ele tem uma função na nossa vida. Eu sempre falo isso para os pacientes, se o comportamento ele fosse só ruim, a gente não teria aquele comportamento, né? Então, por exemplo, ninguém nunca chegou para mim para tratar um caso de que a pessoa gosta muito de ficar encostar a mão numa chapa quente. Ninguém tem problema com isso. Por quê? Porque encostar a mão na chapa quente é extremamente aversivo e não tem nenhum benefício. Então, normalmente, comportamentos que a gente sabe que trazem malefício para a nossa vida, mas que a gente tem dificuldade de abandonar, são comportamentos que também trazem um reforço, né? Então, também trazem alguma coisa boa para que aquele comportamento se mantenha. Então, sempre a gente vai ver isso, né? Então, por exemplo, no caso de compulsão alimentar, a pessoa se sente muito mal, a pessoa se sente culpada, a pessoa tem pensamentos muito negativos sobre ela mesma, mas ela também tem um reforço de que aquele episódio ajuda ela a modular o humor, que ela tá comendo uma coisa que ela gosta, que é o momento dela, que ela merece, enfim, tá? Características depressivas, elas são comuns em pacientes com compulsão alimentar, enquanto que características ansiosas são mais comuns em pacientes que têm alto grau de restrição dietética, tá? Mas, no caso dessa minha paciente específica, ela não é uma pessoa depressiva, ela não traz muito desses traços. Depois a gente vai ter um caso de depressão também, a gente vai discutir isso. Ela não traz muito isso, mas ela traz características mais ansiosas, embora também ela não traga esse alto grau de restrição dietética, tá? E os dois traços de personalidade mais comuns a pacientes que desenvolvem um transtorno alimentar são esse perfeccionismo excessivo e baixa autoestima. Então, esses são dois traços que, quando você tem um paciente que já tem esses traços muito fortes, é bom observar, tá? Não necessariamente, não quer dizer que a pessoa que tem esses traços vai desenvolver o transtorno, tá? Mas como eu falei, são os traços mais comuns a pacientes que normalmente apresentam um transtorno, e esses traços, eles tipicamente se apresentam muito antes do transtorno começar. Então é aquela pessoa que já é perfeccionista no trabalho, que vai relatar que já era uma criança muito perfeccionista, que já tem uma baixa autoestima que vem desde a infância ou desde a adolescência, enfim, tá? A evolução do transtorno, então o transtorno de compulsão alimentar, ele tem um curso diferente comparado com outros transtornos. A maioria dos pacientes, eles são de meia idade, então eles são pacientes mais velhos para um transtorno transtorno alimentar, e cerca de 1/3 dos pacientes, eles são homens, tá? É um perfil que é bem diferente de pacientes com anorexia nervosa ou bulimia, que geralmente são adolescentes ou mulheres bem jovens, tá? Então, quando você pega estatísticas de anorexia, é assim, 99,9,8 são mulheres. E tô pensando se fez sentido 99, enfim. E bulimia também, tá? É bem difícil você ver homens com esses transtornos. A compulsão não, é mais comum, tanto que ali 1/3 dos pacientes, eles são homens, tá? E também pessoas mais velhas, né? Os transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia nervosa, eles tendem a começar na adolescência. A compulsão alimentar, ela tende a começar a aparecer um pouco mais tarde, tá? É um transtorno que também tende a ser intermitente em vez de persistente. O que isso quer dizer? O paciente, ele entra e sai, ele tá em remissão e aí ele volta, tem uma recaída. Aí ele tá em remissão de novo, ele volta e tem uma recaída, tá? E aí, a maioria dos pacientes reporta esses períodos em que eles estão mais propensos aos episódios e outros períodos em que eles têm um maior controle alimentar, né? No entanto, esses pacientes têm uma tendência geral de comer em excesso e ganhar peso, e poucos dos pacientes com compulsão alimentar reportam um histórico de anorexia ou de bulimia nervosa, tá? Existe aí também uma migração de diagnóstico, né? Então, enquanto um pequeno grupo de pacientes mantém um quadro clínico estável, a grande maioria dos pacientes de transtorno alimentar acaba migrando entre os diagnósticos de transtornos alimentares. Essa migração, ela não é aleatória e reflete o fato de que os transtornos alimentares tendem a começar com essa restrição dietética extrema, mas que o controle alimentar, o controle sobre a alimentação do paciente,
ele tende a levar aí muitas vezes a esses episódios de compulsão que acabam se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então existe essa migração de diagnóstico, tá? Que a gente observa. Mas é normalmente assim, de pacientes com bulimia e anorexia para um transtorno de compulsão alimentar, mas, como eu falei, os pacientes que têm só a compulsão, não é comum que eles reportem esse histórico aí de anorexia, ou que eles evoluam, perdão, para uma anorexia ou para uma bulimia nervosa, tá? Aí a visão transdiagnóstica, né? Então, o fato de que transtornos alimentares persistirem, mas evoluírem em forma e não em outros transtornos psiquiátricos, sugere que existem aí mecanismos transdiagnósticos, ou seja, mecanismos que desempenham papel na manutenção desse transtorno. Então, parece que existem mecanismos que prendem os pacientes em ter os transtornos alimentares, mas não em um transtorno alimentar específico, né? Então, tratamentos que são capazes de tratar esses mecanismos, eles devem ser efetivos no tratamento de todos os TAs e não de apenas um. Então, por isso que o livro ali do Fairbairn é terapia cognitiva comportamental para transtornos alimentares de forma geral, tá? A terapia cognitiva comportamental aprimorada para transtornos alimentares é muito mais um tratamento para essa psicopatologia comum dos transtornos alimentares em geral do que para um diagnóstico específico de transtorno alimentar, tá? A teoria sustenta que essa terapia está mais preocupada com os processos que mantêm o transtorno do que com aqueles processos responsáveis pelo desenvolvimento inicial, embora possa existir aí uma sobreposição dos dois, tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem, essa questão de a gente estar mais preocupado, isso na verdade é uma coisa que perpassa muito da terapia cognitiva comportamental, porque e às vezes a gente escuta até essa crítica, né? Ah, mas vocês não se preocupam com a causa, porque enquanto você não descobrir a causa, você é refém do seu transtorno. Tudo bem, gente, mas muitas vezes a gente vai lá e, primeiro, que não tem como a gente saber, quando a gente fala de transtorno alimentar, não tem como saber ou determinar uma causa única, porque a gente sabe que é tudo multifatorial, então existem fatores genéticos, fatores ambientais, uma série de fatores de personalidade, né? Então, existem uma série de fatores envolvidos, eu não consigo precisar exatamente qual foi a causa daquele transtorno, né? Mas o que acontece? Digamos que eu descubra lá a causa. Ah, então você tem um transtorno de compulsão alimentar, porque quando você tinha 12 anos aconteceu isso e aquilo. Beleza, mas e aí? Descobri a causa, mas eu melhorei a vida do paciente, eu ajudei esse paciente a lidar com o sofrimento, a ter menos sofrimento na vida? Não. O que acontece? Não mudou nada, você só sabe a causa, né? Então, por isso que a gente fala que a TCC, de forma geral, e a teoria aqui que embasa toda a parte de terapia cognitivo-comportamental para transtornos alimentares, ela está muito focada nisso, entender os processos que mantêm os transtornos, né? Muito mais do que entender ou de buscar uma causa única ou isolada aí, tá? E aí o que é essencial é que os pacientes aprendam a descentralizar do seu problema alimentar, né, mas que se interessem por ele, entendam como ele funciona e o que faz com que ele continue ali na vida desses pacientes, tá? E a gente vai aí, vocês vão ver, os pacientes eles são orientados a tentar novas formas de se comportar e de trabalhar com os pensamentos e observar aí os efeitos e as consequências dessas novas ações na vida deles, tá? Então, como eu falei, o foco está nos processos que mantêm os comportamentos muito mais do que na causa. Bom, então, a fase 1 aqui, ele vai falar no livro de sessões 1 a 7. Eu separei em fases para ficar até um pouco mais didático para a gente conversar, mas quando vocês vão ler o livro ou vocês vão ler algum protocolo para atendimento de pacientes, o que a gente sempre fala é a questão da personalização do tratamento, que às vezes eles vão colocar alguma coisa lá no livro ou eles vão colocar alguma coisa no livro ou no protocolo que o seu paciente não apresenta. Então, trabalhar XYZ. Mas meu paciente não tem isso aqui, como é que eu vou trabalhar? Não, aí você
não trabalha aquela parte, né? Ou o paciente, sei lá, às vezes tem um ponto que tem que ser trabalhado mais para frente no protocolo, mas é um ponto que está muito gritante na vida do paciente e você tem que trazer aquilo antes. Então, isso é individualizar um tratamento, individualizar um protocolo aí que é baseado em evidências, né? Mas individualizar aí de acordo com a demanda e com a necessidade de cada paciente que a gente atende, tá? Então, os principais pontos para a gente descrever aí a terapia pro paciente, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental é o tratamento com mais evidências de eficácia para os adultos com transtornos alimentares, né? Os dados indicam de pesquisa que cerca de 2/3 dos pacientes que concluem o tratamento apresentam excelente resposta, né? Não há razão, né, para o paciente não estar dentro desse grupo, desde que ele se envolva com o tratamento e coloque esse tratamento como prioridade. Como eu falei, o tratamento ele é individual, com foco em conversas estruturadas, e a gente vai focar principalmente no que mantém o problema alimentar, ou seja, é centrado no presente e no futuro, aborda a origem do problema quando necessário, mas esse não é o grande foco do nosso tratamento. E aí, como eu falei, o plano terapêutico ele é personalizado para o padrão alimentar e para as necessidades do paciente, né? Então a ideia é que o terapeuta e o paciente se tornem especialistas no problema alimentar daquele paciente e nos fatores que fazem com que esse problema se mantenha na vida dessa pessoa, tá? Tá, aí continuando aí a nossa psicoeducação para o paciente, a colaboração é essencial, tanto o terapeuta quanto o paciente trabalham em equipe para superar o transtorno alimentar. E a cada sessão a gente vai definir aí tarefas específicas entre as sessões, ou seja, os próximos passos, e elas são fundamentais e devem ser tratadas como prioridade. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que a gente tem 1 hora de atendimento durante a semana, que a terapia ela não acontece nessa sessão, na nossa sessão. A terapia acontece durante a semana, entre as sessões, né? Então, a terapia ela vai acontecer muito mais fora do consultório do que dentro dele, porque é fora do consultório que o paciente vai testar comportamentos, que ele vai fazer experimentos, que ele vai colocar em prática o que ele aprender na terapia. Então, o foco é muito mais fora do consultório do que dentro dele, tá? Como o problema alimentar ele já está presente, é essencial aproveitar ao máximo essa oportunidade de mudança para o paciente. Então, são coisas aqui, essa psicoeducação é algo que é bem importante a gente fazer com o paciente já nas primeiras sessões, explicar tudo isso para ele e explicar como a colaboração dele é essencial para que o tratamento ele flua e se desenvolva bem, tá? Então, além disso, continuando na psicoeducação para o paciente, expectativas realistas, né? Então, o tratamento ele exige comprometimento e esforço, mas ele vale a pena. Como eu falei, os dados indicam que quem consegue fazer o tratamento acaba tendo um bom resultado. Quanto mais você se dedicar, mais benefícios você vai perceber. E aí eu vou apresentar o ciclo da compulsão alimentar, também tá na psicoeducação, que é aquele ciclo que eu apresentei lá atrás para vocês. Eu não consigo voltar aos slides, mas é o ciclo da compulsão alimentar. E aí a gente aproveita esse momento para validar os sintomas e desmistificar o fracasso das dietas passadas, né? Então, o paciente ele vai trazer muito esse sofrimento em relação a fracassar, em relação às dietas, aí ele se sente fracassado e a gente vai validar isso e mostrar que, na verdade, não é que ele é fracassado, que ele tem um transtorno que dificultava muito ele de seguir dietas, ou que ele fazia dietas que eram muito mirabolantes e que não estavam de acordo com um padrão alimentar saudável ou adequado, tá? Mas é importante, daí eu coloquei até num quadrinho ali, né, ter uma expectativa realista sobre a perda de peso, porque o paciente acha que ele vai engajar no tratamento de compulsão e ele vai perder muito peso, né, mas apresentar ali o quadro que, né, normalmente o que os pacientes esperam é que seja uma reta, né, para baixo, e a gente sabe que não é assim que a perda de peso acontece, principalmente para pacientes que têm algum transtorno alimentar e que vão acabar tendo recaídas aí ao longo do processo, né? Então, o paciente perde um pouquinho, tem uma recaída, tem um reganho, volta, mas é importante não desistir, tá? Introduzir aqui a segunda parte, é introduzir o monitoramento inicial e essa formulação conjunta inicial, que é aquela que eu já apresentei para vocês. Isso a gente apresenta para o paciente também em consulta, né? O que eu vou percebendo, eu vou apresentando nessa formulação inicial para o paciente. De novo, gente, eu não consigo voltar, como eu estou gravando direto no PowerPoint, eu não consigo voltar. Mas aí a formulação conjunta é aquela formulação
cognitiva que eu apresentei para vocês no começo dos slides. E a gente apresenta isso para o paciente dentro da TCC, é algo bem comum, bem tranquilo, tá? Eu sempre falo que não tem... as pessoas... mas o que você sempre anota, né? E aí um dia eu apresento ali a formulação cognitiva para o paciente, a conceitualização cognitiva, e o paciente entende ali as coisas que eu anoto e as percepções que eu tenho, né? Então, introduzir o monitoramento alimentar é um dos pilares do tratamento, tanto de transtornos alimentares quanto de emagrecimento. Então, registro em tempo real de emoções, enfim, eu vou trazer uma ferramenta para vocês apresentarem para os pacientes de vocês também. E o monitoramento em tempo real é um recordatório de comportamentos relevantes, pensamentos, sentimentos e eventos. Tem que ser apresentado para o paciente logo no começo do tratamento, porque continua ao longo dele e é essencial para o bom andamento da terapia, tá? Alguns pacientes aderem muito bem, outros não aderem tão bem, mas a gente vai trabalhando isso ao longo da terapia, vai reforçando o quanto é importante. Mas quando o paciente não traz o recordatório? Bom, a gente faz em sessão. Então eu peço para o paciente... Ok, o que você comeu quando você teve o episódio de compulsão? Você consegue relatar para mim? Você tem alguma nota? Você consegue acessar isso que você comprou? Para o paciente recordar, não só no caso aqui da compulsão, principalmente relacionado às compulsões, mas também relacionado ao padrão alimentar dele. Então a gente tem que ficar, o paciente ele vê que é melhor até ele anotar, porque às vezes a gente perde um tempo precioso ali da nossa hora da semana, porque eu tenho que ficar fazendo esse recordatório em sessão. Então eu preciso saber como que eu vou trabalhar, como que eu vou propor ações se eu não sei como foi o seu comportamento ao longo da semana. Então eu preciso entender como que foi o comportamento do paciente ao longo da semana para poder propor as ações. Então se o paciente não traz o recordatório, eu tenho que fazer... eu tenho que trazer ali com ele na sessão, pedir para ele lembrar o que ele comeu em cada dia e ir fazendo com ele, tá? Acaba sendo menos preciso e a gente acaba perdendo um bom tempo. E eu aproveito esse momento, quando o paciente não faz, para justamente reforçar a importância de fazer o recordatório, tá? A gente revisa registros, explora gatilhos, né? Então, sábado à noite, fast food, essa vontade de comer fast food, solidão, né? E introduzir esse conceito aí que é bem importante de regularidade alimentar para o paciente. Então, fazer 3 refeições e 2 lanches, ou 3 refeições e 1 lanche, mas como isso é importante para que o tratamento corra bem, para que o paciente tenha um padrão alimentar, um comportamento alimentar mais ajustado, para que ele não fique sentindo fome demais, para que ele não coma exageradamente, porque está muitas horas sem comer, e isso não acabe sendo um gatilho para um episódio de compulsão alimentar. A psicoeducação sobre o monitoramento, tá? Também eu tirei do livro, né? Então o automonitoramento ele é central para o tratamento. É tão importante quanto comparecer às sessões. É a ferramenta para que o paciente se torne um especialista no problema alimentar e consiga superar ele. Eu sempre falo, você tem que ser especialista no seu comportamento, nos seus pensamentos, no seu padrão alimentar, né? E aí o monitoramento ele tem 2 principais objetivos. Eu estou trazendo para vocês como é feita a psicoeducação, mas daí eu já vou explicando para vocês aqui na aula, né? Então, assim, o primeiro objetivo do monitoramento é ajudar o paciente a identificar com precisão o que está acontecendo momento a momento e dia após dia, porque, como eu falei, eu preciso saber exatamente o que o paciente está fazendo, pensando e sentindo no exato momento em que essas coisas estão acontecendo, né? Eu preciso saber os detalhes para que eu consiga entender junto com o paciente e fazer essas mudanças e assim romper com esse problema alimentar, né? Então, vocês podem levar essa depois eu vou deixar disponível para vocês o PDF aqui da aula, mas vocês podem levar essa psicoeducação para os pacientes de vocês, tá? Então, é por isso que é importante que o paciente comece a observar e registrar as coisas importantes. O automonitoramento ele é criado para ajudar o paciente nisso, tá? E o automonitoramento ele vai te ajudar a mudar, né? Então, quando você se torna consciente do que você está fazendo, pensando e sentindo no momento em que as coisas estão acontecendo, você consegue entender que você tem escolhas, né? E que algumas coisas que antes você pensava que eram automáticas e fora do controle, até fora da sua consciência, como o caso de um gatilho aí para um episódio de compulsão, elas podem ser modificadas com atenção, esforço e prática, né? Mas a gente só alcança essa mudança aí se o monitoramento ele for preciso em tempo real. Simplesmente relembrar aí o que aconteceu algumas vezes não funciona, né? E uma outra... só para complementar essa parte, o automonitoramento ele é super importante. Ele acontece aí, acho que em todos os protocolos
todos, não posso dizer que todos, mas na maior parte dos protocolos da TCC a gente tem a questão de automonitoramento de pensamentos, sentimentos e emoções. Nos transtornos alimentares a gente tem associado a isso o padrão alimentar, então eu preciso entender o padrão alimentar do paciente junto com os sentimentos, emoções e comportamentos, tá? E é muito interessante você ver o paciente mudar, porque a partir do momento que o paciente começa a fazer o automonitoramento, ele começa a falar, agora eu entendo que quando, nesse dia aqui, que eu fiquei com muita vontade de comer tal coisa, mas foi um dia que tinha dado um problema no meu trabalho, eu estava muito triste, eu estava muito chateada, e aí eu quis comer. Então o paciente ele começa a se tornar esse especialista no comportamento alimentar dele, né? É muito bacana ver essa mudança acontecendo, até porque para eu conseguir mudar alguma coisa, eu tenho que ter consciência de quando e como essa coisa acontece na minha vida, esse comportamento acontece. Então o automonitoramento ele vai trazendo essa consciência para o paciente, tá? E a gente sabe que o automonitoramento ele vai ter um efeito negativo, principalmente para os pacientes de transtorno alimentar que já tem um foco muito grande na questão alimentar. Ele vai te deixar muito preocupado com a sua alimentação, mas isso dura cerca de uma semana, um pouco mais, mas ele vale a pena, né? Então, às vezes o paciente vai ficar ansioso, ai meu Deus, mas eu comecei a monitorar e agora eu só me preocupo com isso. Calma, é normal do processo, porque você, normalmente, até a pessoa procurar ajuda, ela nunca tinha feito isso na vida, mas depois ela vai vendo que ela vai ficando mais tranquila e até os registros eles vão acontecendo de uma forma muito mais natural. Então, gente, o monitoramento ele é muito importante, eu diria que em todos os transtornos, mas no transtorno alimentar ele é essencial, porque a gente tem que entender o comportamento alimentar associado aos pensamentos, emoções e comportamentos do paciente. E a gente só consegue entender isso de forma precisa quando o paciente registra. Como eu falei, às vezes o paciente não registra, tem que ficar relembrando, mas aconteceu o quê? Mas o que você pensou? E o que aconteceu nesse dia? E esse dia da compulsão, o que você estava sentindo? É difícil, a gente perde tempo. Então, mas eu sei que às vezes o paciente, tem semanas que ele está mais engajado, tem semanas que ele está menos, mas é importante toda a sessão a gente estar reforçando essa questão do automonitoramento, tá? E aí, para facilitar a vida de vocês, a minha e a dos nossos pacientes, não estou ganhando nada com isso, não estou fazendo propaganda, mas é a ferramenta que eu mais tenho usado. Acredito que vocês já tenham visto, talvez, propaganda dela aí no Instagram. Eu estou tô colocando aqui como uma sugestão porque eu gosto dela, eu uso ela, eu pago ela. E ela foi indicada por um paciente meu, que é o Dieta.ai. Ele vai estar lá também no nosso caso de emagrecimento. Por quê? Eu gosto bastante porque para fazer registro alimentar, eu acho que ele é o aplicativo mais fácil, porque ele é uma conversa aí no WhatsApp. Se você não conhece, entra lá no site deles, dá uma olhadinha, mas eu acho muito fácil porque você faz por inteligência artificial, então você pode simplesmente mandar uma foto ali do prato, o paciente ele pode mandar a foto do prato e ele já consegue identificar ali, né? Então, por exemplo, o paciente mandou lá a foto, ele consegue identificar 100 gramas de arroz, 100 gramas de frango, 3 colheres de feijão. O paciente pode colocar isso por áudio, pode escrever ou pode simplesmente mandar a foto. E sim, eu já fiz o teste, porque eu uso ele, já testei aqui os pesos e ele é relativamente preciso, tá? Então, eu acho uma boa indicar esse aqui para os nossos pacientes, tá? Se vocês não conhecem, acredito que boa parte de vocês já conheçam, mas ele é bem válido e ele é bem interessante. O paciente ele pode anotar os pensamentos dele também quando ele anota as interações ali com o dieta, tá? Aqui a gente pode fazer o monitoramento clássico, né? Que é você dar uma tabelinha lá para o paciente preencher com o horário, alimentos e bebidas consumidos, o local e o contexto e os comentários, né? Pensamentos, sentimentos, o que estava acontecendo. Mas isso aqui, vocês sabem, né? Muito mais difícil de preencher do que o aplicativo. Pessoal, eu estou encerrando aqui o bloco 2. Então, eu volto daqui a pouquinho com vocês para a gente continuar falando desse caso de compulsão alimentar e entrar aí na parte mais prática do caso, tá bom? Muito obrigada e até o próximo bloco.